Palavra ao senador Paulo Paim, pelo tempo regimental de 20 minutos, mas, obviamente, com a tolerância necessária. Vossa Excelência, que é tão atuante e, como falei ainda há pouco, madruga no Senado e sai daqui quando o expediente, depois que o expediente acaba. Senador, Vossa Excelência está com a palavra. Jorge Viana, primeiro, permita que eu me refira a Vossa Excelência. Quando eu dei o meu voto na chapa chamada oficial, quer dizer a Vossa Excelência que o principal argumento que eu usei foi a sua figura. Foi a sua figura. Votei porque sei da história, da vida, convivi aqui com o Tião Viana, de Vossa Excelência. Esse foi o argumento mais forte que eu encontrei para aquela decisão que o nosso partido tomou por unanimidade. E Vossa Excelência tem ido à tribuna quase diariamente, falando do trabalho da mesa diretora, como tem levado para a bancada. O que está acontecendo, para onde vai, qual é o projeto, qual é a proposta. E como disse lá na bancada Vossa Excelência vai dialogar com o país sobre a importância e a imagem do Senado da República. Meus cumprimentos a Vossa Excelência, estou muito feliz com a sua atuação e tenho certeza que o povo brasileiro vai conhecê-lo ainda mais a partir da sua atuação aqui na mesa do Senado da República. Senadora Ana Amélia, aqui presente, senador Aníbal Diniz, senador Aloysio Ferreira, senador Rubens Figueiró, enfim, todos os senadores que se encontram nesse momento aqui no plenário. Senhor presidente, nessa semana eu vim à tribuna e tem uma frase do presidente Lula, senador Aníbal Diniz, que ele disse que a gente precisa ter um pouco de sorte também na vida, né? A sorte ajuda. Eu vim à tribuna falando de um julgamento que o Supremo faria sobre a questão dos aposentados. E por que eu falo dos aposentados? Eu falo muito dos aposentados porque tenho clareza que quem é aposentado quer melhorar o benefício e quem não é aposentado sonha um dia em ter uma boa aposentadoria, e é o papel também do parlamentar de mexer na legislação, de ir ao Supremo se necessário, de dialogar com o Executivo, na linha de melhorar a vida, eu diria, do conjunto da população do país que quer um benefício decente. Tive junto ao presidente do Supremo, também essa semana, discutindo a questão do caso Aeros. Me lembro todas as vezes, senador Aníbal Diniz, que eu tive dialogando sobre esse tema no Executivo. A resposta que recebi, que isso é coisa que vem lá do passado, mas que caiu para o governo Lula e Dilma ter que fazer o ajuste ou o pagamento. A resposta que sempre recebi, Paim, nós fizemos um conforto jurídico. O Supremo que decida que a gente paga, não há problema nenhum. Agora, nós, pela responsabilidade de governo, temos que fazer todos os recursos junto às instâncias do Judiciário. Mas no momento que decidir, a gente paga, não há problema nenhum. E vi com felicidade, primeiro, que o Supremo vai se debruçar para resolver, pelo que percebi, claro, não posso aqui seguir uma irresponsabilidade minha, dizer que eles vão decidir exatamente como eu quero, como eu gostaria, mas eles vão decidir a questão do aéreo, seja qual for a solução, e daí o Executivo terá o conforto legal e jurídico para fazer o devido pagamento, se essa for a decisão, que eu espero que assim seja. Mas no dia de ontem, e foi essa a minha fala aqui, se eu não me engano, na terça-feira, haveria no Supremo Tribunal Federal uma decisão sobre a questão da revisão ou não das aposentadorias. Ontem, o Supremo, por uma diferença de somente 2 votos, foi pequena, mas foi importante, decidiu favorável, que é a manchete aqui no Correio Brasiliense. A aposentadoria será revisada. Eu cheguei aqui na terça-feira e disse que essa votação aconteceria na quarta ou na quinta, e aconteceu na quinta, disse que eu ia torcer, ia rezar, ia me ajoelhar para que o Supremo decidisse favorável para que eu pudesse acontecer a revisão do benefício
paga melhor para o aposentado de acordo com os seus interesses. E assim o Supremo decidiu, beneficiando milhares de aposentados e pensionistas, eu diria incluindo aqueles que já estão aposentados e aqueles que estão em via de se aposentar, que ele possa escolher a melhor data. Vou dar um exemplo. O cidadão já completou o tempo de se aposentar. Tem lá, digamos, pegar o caso da mulher, 56 anos de idade, 30 de contribuição, mas resolveu continuar trabalhando. Ela resolveu continuar trabalhando e não pediu benefício na expectativa de que, já que o fator faz um cálculo com idade maior e contribuição maior, ela tem um benefício maior no ato da aposentadoria, ela não pediu o benefício, continuou trabalhando. Mas acontece que ela perdeu o emprego e teve que pegar um emprego onde o salário foi menor. E ela viria se arrepender por resto da vida. Pô, deixei de me aposentar em tal data, continuo trabalhando, a minha renda diminuiu, a contribuição consequentemente também diminuiu, e agora o benefício vai ser menor. Não. A partir dessa decisão, que se estende a todo o país, ela vai poder recorrer para que a sua aposentadoria for a partir do momento que mais lhe interessar para fazer o cálculo do benefício. Isso, vamos pegar um outro caso. Quem já se aposentou, mas se aposentou antes, digamos que em janeiro houve o cálculo do novo salário mínimo, que teve inflação mais PIB, e ele se aposentou antes. Ele poderá pedir a revisão para que a aposentadoria dele seja calculado com o novo prazo ou com a nova data. Então, antes ou depois, a partir dessa decisão, os aposentados terão o benefício. Por isso, senhor presidente, eu faço questão de deixar nos anais da Casa o meu pronunciamento, que aqui eu comentei, que vai nessa linha. Senhor presidente, senador Jorge Viana, com alegria registro a decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal, que concedeu o direito à revisão das aposentadorias. Leia-se, projeto nesse sentido, eu tenho tramitando aqui no Senado. Ou seja, os trabalhadores que, mesmo em condição de requisitar o benefício, continuou a trabalhar e acabou ficando com benefício menor do que se tivesse aposentado quando atingiu as mínimas condições necessárias para pedir o benefício. Essa é uma boa notícia. Como a decisão tem repercussão geral, deve ser aplicada em processos que tramitam em instâncias inferiores ou não, porque é antes e depois, beneficiando assim milhares de contribuintes da Previdência Social já aposentados ou em via de se aposentar. Vale salientar que a decisão da Corte não abarca valores retroativos. O valor do novo benefício contará da data do pedido da revisão. No caso analisado, o trabalhador esperou para se aposentar com mais idade e percebeu, devido ao fator, que o valor da aposentadoria ficou menor do que se tivesse pedido o benefício no momento que ele atingiu todos os requisitos para se aposentar. Tal instituto pode ser definido, eu diria, como uma desaposentadoria reflexa, porque não é aqui, não, que fique bem claro, eu não estou dizendo isso, que já está garantido o Instituto da Desaposentadoria, como também apresentamos projeto e que está para o Supremo decidir com parecer favorável do relator. Porque o objetivo e a tese jurídica são os mesmos da desaposentadoria propriamente dita, mas não é o julgamento ainda da desaposentadoria. Porque, como foi dito, perquerir um benefício mais vantajoso para o contribuinte do sistema, claro que é legítimo. Quero ainda ressaltar, senhor presidente, e inclusive cumprimentar os excelentíssimos ministros pelos efeitos que a Corte deu à decisão. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, não concedia esse tipo de revisão, como alegando que não havia uma norma legal que agora passa a ter. Dessa feita, o tribunal determinou que todos os aposentados em situação semelhante
porém, que ainda não ingressaram com ações na Justiça, poderão agora sim requisitar de forma administrativa a revisão do seu benefício. Tal medida visa acelerar o procedimento, evitando assim que uma enxurrada de ações cheguem ao tribunal, já que o próprio INSS está autorizado a fazer a devida revisão. As ações que tramitam nos tribunais devem receber tratamento jurídico igual, devolvendo milhares de lides suspensas em instâncias inferiores. O julgamento dessa tese estava suspensa a pedido de vista do ministro Toffoli, mas finalmente a decisão foi votada, foi vitoriosa, foi dada ontem por 6 votos a 4. Parabenizo mais uma vez os ministros que votaram com a visão do social. Sempre defendi que o aplicador do direito deve dirigir o olhar para atender aos fins sociais e que a norma se dirige às exigências do bem comum. Aqui repito as palavras que foram ditas lá no Supremo. Um trabalhador não pode ser punido por ter decidido esperar antes de se aposentar, já que havia preenchido todos os quesitos. Estou feliz por essa decisão. Aí, senador Jorge Viana, e aqui também na linha de Vossa Excelência, a gente fala que muitas vezes nós estamos levando as questões para o Supremo. Mas eu entendo que, a partir do discurso de Vossa Excelência, essa casa pode se antecipar uma série de fatos, que não é o Supremo que tem que decidir, que a gente decida aqui. Mas quando a gente não se antecipa e a situação fica num momento que tem que haver decisão, o Supremo decide. Né? Então, por isso que eu acho que, mais do que nunca, nós é que temos de decidir todas as questões ligadas à legislação. E, repito, em algumas questões que eu tenho dialogado com os ministros do presidente Lula e da Dilma, eles, Paim, tem que haver o conforto legal. Se não houver uma norma jurídica, nós podemos ser punidos pelo crime de responsabilidade. Por isso que é fundamental que essa casa aprecie, por exemplo, o projeto da desaposentadoria e tantos outros projetos que estão na ordem do dia. Repito mais uma vez, as teses são as mesmas da desaposentadoria e, por isso, acreditamos que estamos cada vez mais perto de uma decisão favorável, aí sim, à desaposentação real ou propriamente dita, que fará com que aqueles que insistem no famigerado fator previdenciário joguem a toalha a favor do povo. Porque se for aprovado, como espero que aconteça, a partir dessa luz que surge agora, o Instituto da Desaposentadoria, acabou o fator. Que todos verão que com o Instituto da Desaposentadoria aprovado, o fator acaba sendo um instrumento que trará prejuízo aos cofres da própria Previdência. Por isso, eu tenho conversado muito com o senador Wellington Dias, me permita, presidente, dizer isso, e ele está contribuindo para que haja uma reunião onde nós construiríamos uma alternativa ao fim do fator previdenciário. Senhor presidente, eu quero concluir minha fala nesses 7 minutos que me restam. Primeiro, dizer que foi com alegria que recebi da OAB de São Paulo a seguinte carta. Senhor senador Paulo Paim, encaminhamos esse ofício a Vossa Excelência. E aqui eu comento o ofício que recebi e que deixo registrado em plenário. Gostaria, então, de registrar no plenário da Casa o ofício que recebi da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo. Nesse ofício, a Comissão de Diversidade e Combate à Homofobia de São Paulo, e aqui fala as cidades que abarca, informa que foi com orgulho e alegria que receberam a notícia que eu assumi a responsabilidade de relatar o PL 122, um PL polêmico, mas que faremos de tudo para construir uma nova redação. Porque eu noto que muitos dizem que é contra ou a favor o 122, mas não pergunta qual será a nova redação. O que importa
numa lei é o que está escrito e não o número. Parece que resolveram somente dizer que o 122 é o inferno ou é o céu. O número 122. Eu quero saber o que está escrito, qual é o conteúdo, qual é o mérito. E é isso que a relatoria vai fazer pela responsabilidade de um tema tão polêmico. Mas diz a OAB São Paulo, essa postura certamente reacendeu a chama da esperança no coração de cada brasileiro, que com dignidade e consciência sabe da sua responsabilidade social. Sabe que Vossa Excelência tem lutado arduamente pela causa com o objetivo de livrar nossa sociedade das amarras da intolerância, do ódio, da perseguição, do desprezo e dos assassinatos que acontecem contra nossos irmãos. Enfim, livrar a todos da homofobia. Fico feliz com essa decisão da OAB. Tenho conversado com todos os setores que são contra ou a favor, eu diria o número 122, o mérito vai ser a redação nova que nós faremos. Repito aqui de novo, conversava ontem ainda com o senador Magno Malta e com o senador Walter Pinheiro, como conversei com os outros setores da comunidade LGTB, na busca da gente construir uma nova redação. Uma nova redação que combata a homofobia, combata o ódio e a violência. Enfim, cumprimento a OAB, agradeço o apoio que dão à nossa relatoria e querem colaborar, inclusive, na construção da redação final. Vamos convidar, sim, a OAB para construirmos junto essa redação. Enfim, senhor presidente, todos sabem que eu tenho compromisso com os direitos humanos e o nome respeito às diferenças. Isso vem de toda a minha vida. Esse compromisso com direitos humanos e combater a todo tipo de preconceito. Preconceito contra as religiões, seja evangélico, seja religião de matriz africana, seja católico, apostólico, romano, ou seja orientação sexual, ou mesmo pela cor da pele. E por isso falo aqui com muita tranquilidade, aqueles que estão questionando o 122, eu só peço que esperem a redação, a nova redação que nós queremos construir a partir não de audiências públicas, que já fizemos dezenas de audiências públicas. E eu presidi, inclusive, dezenas dessas audiências públicas como presidente da Comissão de Direitos Humanos. Mas vamos debater a partir da nova redação que nós vamos apresentar a toda a sociedade brasileira, na linha, repito, de combater o ódio, a violência e a homofobia. Como dizem aqui os setores que são contra ou a favor, ninguém é contra a homofobia, ninguém é a favor da homofobia, né? Todos são contra. Todos são contra o ódio, todos são contra a violência, todos. Por isso que eu estou animado, senhor presidente. E ontem mesmo, quando uma jornalista me pediu se eu ia aceitar esse desafio, digo, aceitei tantos desafios, e no fim deu certo, claro. Muitos momentos com o apoio do presidente Lula, por exemplo, Estatuto do Idoso, estava pagado há 9 anos aqui, todo mundo dizia que nunca mais ia ser votado. E eu conto a história que um dia o Lula me liga e a minha secretária em casa me diz, você atende uma ligação do Palácio, do presidente Lula? Digo, claro que atendo, que dele, aonde? E ali o Lula diz, olha pai, fica tranquilo, li o Estatuto, vamos aprovar o Estatuto. O Estatuto está aí, elogiado, aplaudido por toda a sociedade brasileira e até a nível de congressos internacionais, e teve ali a marca e o apoio do presidente. Isso eu nunca vou negar, porque eu acho que a verdade tem que ser dita para aqueles, às vezes, que não gostam que a gente lembre esses fatos. Mas eu lembro, com muita alegria. Como lembro do salário mínimo também. Queremos tanto ter uma política de salário mínimo. Viajei o país naquela tese da inflação mais PIB, e claro que na redação que botamos para estabelecer a negociação, era a inflação no dobro do PIB. Lula reuniu todas as centrais, todas as confederações, fez o acordo, votamos por ampla maioria, a inflação mais PIB está aí um salário mínimo, que ninguém mais questiona o salário mínimo. Pelo contrário, a perspectiva até 2023, nós vamos estar com o salário mínimo combatendo qualquer salário mínimo de país de primeiro mundo. Por fim, senhor presidente, meu tempo terminou, eu quero só registrar a carta de Florianópolis que recebi.
no mês de novembro do ano passado, mais precisamente, nos dias 27 e 29, aconteceu o 16º Congresso Federativo Interestadual Sindical da Federação Sindical dos Servidores do Departamento de Estrada de Rodagem Brasil. O Congresso contou com a participação da maioria dos estados brasileiros e as conclusões foram muito interessantes, que vão numa linha afirmativa, propostas positivas. Os sindicalistas rodoviários trazem a público todas as suas propostas que eles entendem que pode melhorar as nossas rodovias e diminuir o número de acidentes, inclusive no trânsito. E eles dizem aqui, porque eu vou para os finalmente, que, devido ao Programa Internacional das Rodovias da América do Sul, será feito um intercâmbio com as entidades sindicais dos países envolvidos, visando a defesa dos interesses comuns de toda a população, dos trabalhadores rodoviários e no combate a todo tipo de acidente. A FASDERBRA irá incorporar-se à campanha de ativismo mundial pelo fim da violência contra a mulher, tendo em vista as estatísticas da violência contra ela, que eu casualmente comentei aqui, e falei de uma iniciativa muito bonita, e aí eu termino, do deputado Edgar Preto, filho do falecido e grande querido Adão Preto, que é uma frente parlamentar dos homens em defesa das mulheres, ou seja, contra a violência em relação às mulheres, que ele já implementou no Rio Grande, com o apoio de toda a Assembleia Legislativa. Mais de 50 câmaras de vereadores já aderiram, implantaram, e nós temos aqui, a partir da iniciativa dele, criando essa mesma frente aqui no Senado da República. Obrigado, presidente. Considerem na íntegra os meus pronunciamentos. A solicitação de Vossa Excelência será atendida nos termos do regimento. Cumprimento, mais uma vez, senador Paim. Eu sei que essa luta de Vossa Excelência para que tivéssemos aí o resultado dessa apreciação dessa matéria pelo Supremo é uma luta por respeito aos aposentados, que é uma luta de vida sua, e acho que é uma decisão importante. Tem que estar aberta essa possibilidade, tanto a favor dos aposentados, como também eventuais situações esdrúxulas que aparecem, também possam ser corrigidas, mas essencialmente que possa beneficiar aqueles que estão sofrendo injustiça. E essa é uma luta de Vossa Excelência. Vossa Excelência está celebrando aqui a decisão do Supremo, agradecendo, porque ela vai fazer justiça àqueles que já dedicaram a maior parte da sua vida ao trabalho e agora merecem